Olá, estamos de novo para a continuação da inspeção de integridade de caldeiras para o estabelecimento da vida remanescente. Eu, de antemão, quero agradecer vocês terem me aturado todos esses módulos de apresentação, uma vez que este é o último módulo em que nós estamos concluindo tanto a parte de inspeção de vida remanescente, como também o curso de reciclagem para operadores de caldeira em EAD. Eu estou colocando o meu e-mail no final dessa apresentação para que qualquer um dos senhores ou senhoras que queiram fazer alguma observação, alguma crítica, construtiva, evidentemente, ou alguma sugestão para novos conteúdos que a gente possa voltar a estudar e fazer um trabalho sobre esse novo tema. Vamos compartilhar a tela para essa apresentação. Compartilhando. Vamos chamar os slides e vamos ajustar aqui a apresentação em si. Ok, tá bom. Bom, no capítulo anterior, nós verificamos até a parte da análise das microestruturas, e hoje nós vamos verificar a parte dos exames de solda. Os exames de solda é extremamente importante, tanto quanto a análise da microestrutura, uma vez que poderá comprometer a segurança do equipamento se houver uma ruptura por trinca de solda ou qualquer outro caso em avaria de solda. Nós vamos iniciar determinando o conhecimento sobre zona termicamente afetada. Essa é a região da solda que não se fundiu durante a soldagem, porém, teve sua microestrutura e propriedades alteradas pelo calor induzido pela soldagem ou operações de corte. Nós temos aqui na figura abaixo um processo de soldagem, nós estamos no segundo ou terceiro passe, né? E nós já temos aqui a visualização dessa zona termicamente afetada, o ZTA. Isso aqui, essa zona, ela passa de 740 graus Celsius, que é a temperatura de recristalização do aço. Então, essa microestrutura que vocês estão vendo aqui, ó, ela passa, né, por uma modificação. E essa modificação faz com que essa parte, exatamente a ZTA, seja diminuída a sua resistência em 30%. Ok? Bem. Então, aqui na figura, nós temos aqui a zona termicamente, né, afetada, tem a zona de fusão, que é o poça onde foi depositado o material. Aqui, exatamente a 1 centímetro, 1,5 centímetros, 10 milímetros e tal, nós temos a ZTA, que é a zona termicamente afetada. Temos um metal básico e a junta de solda. Muito bem.
Aqui, nós temos a microestrutura que ficou após uma soldagem. Vocês notam que aqui o material original da peça, nós tínhamos uma microestrutura lamelar, tá? E distendida, dada ao processo de laminação da chapa. Agora, nessa parte da ZTA, aqui, onde foi uma zona que modificou termicamente a microestrutura, nós temos um refinamento do grão aqui, ela passou para ser grãos mais compactados, mais miúdos, e aqui houve o crescimento do grão na ZTA. Então, agora na ZTA, nós temos uma zona que foi afetada, né, termicamente, havendo crescimento do grão. E no momento que nós temos um grão mais crescido, há, evidentemente, uma fragilização. Então, eu diria com toda tranquilidade que, se houver uma trinca, uma fragilização qualquer de uma peça, vai ser dentro da ZTA. Okay? Claro que pode também haver trincas na poça, no material depositado. Pode haver trinca, mas a probabilidade é na ZTA. Aqui na esquerda, nós temos um cordão de solda, exatamente de um casco de caldeira, tá? Um casco de caldeira, onde pode-se verificar plenamente a ZTA. Okay? Mas existem vários defeitos de soldas que podem ser apresentados no processo. Nós temos falta de fusão, nós temos inclusões não metálicas, temos inclusão de escória, quando não é feita a limpeza, o batimento, o picão de solda, aquele martelinho pontiagudo que se bate para tirar toda a escória da solda, né, para depois dar o passe em cima daquele passe anterior. Também temos partes que não houve a fusão do material básico com a poça de solda. Porque o operador da solda, ele tem que forçar o derretimento do material básico, fazendo com que ele se junte à poça de solda para haver a união dos dois metais, completamente. Então, esse efeito de efeitos de soldagens, primeiro, nós temos as trincas. Ali na figura, nós temos vendo ali uma trinca, tá? Subsuperficial, né? Ela é embaixo da solda, e ela praticamente essa trinca está descolando a parte soldada. Né? Na direita, nós temos ali duas partes, exatamente onde foi feito o depósito do material de solda, ali também trinca. Isso aí fragiliza de tal forma que poderá, eventualmente, comprometer a segurança dessa peça. Na figura 2, nós temos ali porosidades e inclusões não metálicas. Então, há poros, né, vazios, né? E esses vazios fazem o quê? Fragilizam a peça também. Por isso, está tudo isso aí de acordo dentro com aqueles 30% que é diminuída a resistência do material quando soldado. Depois nós temos mordedura de solda, que é aquela em que há um fendilhamento entre o material depositado e o material base, e ali pode surgir uma trinca. Falta de fusão e penetração incompleta, fica um vazio, não funde um material no outro. Esse defeito é gravíssimo também. Inclusão de escória, né, que basta ter um operador de solda não cuidadoso,
para que nós encontremos essas inclusões na matriz metálica. Mas nós temos que detectar todos esses defeitos de solda, porque nós temos que aprovar uma caldeira para ter uma vida maior do que a estabelecida quando ela foi construída. A vida estabelecida é 25 anos. Nós agora, depois desse trabalho de vida para inspeção para a vida remanescente, nós vamos ter que atribuir uma vida remanescente da caldeira. Então, como é que nós podemos detectar a existência de trincas e de outros defeitos de solda também? Nós podemos fazer isso aí por líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrassom varredura e emissão acústica. Eu vou abordar apenas esses 4 itens, porque raio-x, raio-gama, etc., não é aconselhável fazer no campo. Tem que ter um cuidado muito especial para a emissão desses raios. Então, isso só deve ser feito em laboratório especializado. Ok? Mas nós vamos abordar cada um desses elementos aí. Mas para nós fazermos qualquer um dos 4 elementos, nós vamos primeiro ter que tirar todo o isolamento das partes da caldeira. Tanto da fornalha, se for o caso de uma caldeira mista, com fornalha aquatubular e corpo cilíndrico flamo-tubular, nós teremos que fazer descascamento disso aí. E depois uma limpeza muito acurada das partes soldadas, principalmente aonde se encontra as ETAs. Por quê? Porque nessa zona, obrigatoriamente, nós vamos ter que fazer uma inspeção muito acurada. Então, vamos começar com os líquidos penetrantes. Índice por líquidos penetrantes. Ele consiste, basicamente, no seguinte. Você limpa a superfície, que é a preparação da superfície para fazer os líquidos penetrantes, e essa limpeza, não só a limpeza metálica, ou seja, o escovamento, o lixamento, retirada de ferrugem, né, de oxidações, etc., como também qualquer elemento graxoso que tenha ali, oleoso. Então, nós temos que fazer a limpeza mecânica disso aí, depois uma limpeza química, né, com um solvente, né, próprio para esse tipo de limpeza. Depois que tiver tudo limpo, nós vamos aplicar o líquido penetrante. O líquido penetrante é um líquido vermelho, que ele tem o poder de penetrar em qualquer poro, em qualquer trinca. Ele penetra e fica lá dentro. Então, aguardamos, por exemplo, colocamos o líquido penetrante. Vamos aguardar, se for calor, vamos aguardar 10 a 15 minutos, e se for muito frio, nós devemos aguardar até 30 minutos para que ele penetre. Ok? Depois nós vamos fazer uma limpeza total, vamos tirar todo esse líquido penetrante da superfície, e, evidentemente, vai continuar aquele que penetrou na trinca, se houver. Tudo limpo? Nós agora vamos passar o líquido revelador, que é um líquido branco, um spray, né? Vamos passar um spray de líquido branco, e esse líquido, ao secar, ele puxa para a extremidade o líquido vermelho que penetrou na trinca, identificando ou denunciando a trinca. É claro que essa trinca
ela vai ter que ser dado, se houver uma trinca, vai ter que dar uma forma, né, de estabelecer que essa trinca tem que ser retirada. Como fazer isso aí? Isso é função do profissional habilitado, o PH. Ele que vai determinar como é que vai fazer isso aí. Eu sei como eu faço. Agora, não sei como outros farão. Eu faço assim. Eu identifiquei a trinca, eu sei a direção que ela vai para um lado e vai para o outro. Eu meço 10 milímetros ao final da trinca, na direção que ela está avançando, eu punciono ali e faço um furo de 50% da espessura da chapa. O outro lado, onde ela está avançando também, eu faço o mesmo procedimento. 10 milímetros na sua direção de avanço e um puncionamento e um furo. Esse furo é de 3, no máximo 4 milímetros, não precisa mais isso. É só para evitar, o furo evita o avanço da trinca, apenas isso aí. Depois eu entro com o disco abrasivo e faço uma retirada da trinca, o disco abrasivo. Vou retirando aquilo ali. Avancei uns 2 milímetros de profundidade, mais ou menos, eu faço líquidos penetrantes. Ah, continua ainda a trinca, então avanço mais. Vou a 5 milímetros de profundidade. Faço aplicação de líquidos penetrantes de novo. E assim eu vou até que não exista mais a trinca. Quando não existir mais a trinca, eu faço uma limpeza química agora, deixo secar tudo direitinho e determino a soldagem da trinca. De preferência com tique, mas se não houver, também pode ser com eletrodo revestido. Ok? Bem, isso posto, vamos então para os ensaios com partículas magnéticas. Ah, mas se eu fiz o líquidos penetrantes, eu preciso fazer partículas magnéticas? Vai depender do profissional habilitado. Se ele determinar que apenas líquidos penetrantes é o suficiente, ok. Não, ele acha que ele deverá fazer partículas magnéticas e dispensar os líquidos penetrantes? Pode ser, também pode ser. Porque é o seguinte, ó, vamos ler o conceito. O ensaio por partículas magnéticas é utilizado para detectar descontinuidades superficiais e subsuperficiais, ou seja, abaixo da superfície, até aproximadamente 3 milímetros de profundidade, em material ferromagnético. Então, a diferença entre fazermos as partículas, a identificação de possíveis trincas com partículas magnéticas, é que ela penetra até 3 milímetros. Ela não identifica só as superficiais, ela também identifica qualquer descontinuidade que tenha até 3 milímetros de profundidade. Então, eu diria que, em fazendo partículas magnéticas na solda, seria dispensável fazer os líquidos penetrantes. Ok? Bom, e como é que se faz isso aí? Eles por partículas magnéticas. O ensaio por partículas magnéticas é largamente utilizado nas indústrias para detectar descontinuidades superficiais e subsuperficiais, até aproximadamente 3 milímetros de profundidade em materiais ferromagnéticos. Praticamente o que foi dito antes. Bem, mas aí nós vamos usar um equipamento chamado yoke, que aqui está na figura, e esse equipamento,
ele emite uma corrente elétrica. Então, nós posicionamos ele nas soldas, de um lado, uma sapatinha, e do outro a outra, a 45 graus, e emitimos, né, a corrente eletromagnética. E essa corrente eletromagnética, ela vai percorrer o material de um eletrodo ao outro. Só que, no trajeto dessa corrente elétrica, se houver uma descontinuidade, tanto superficial, como até 3 milímetros de profundidade, o que vai acontecer? Ela vai apresentar um campo de fuga. E nesse campo de fuga é que nós vamos identificar. Como? Lançando ali um spray com aquoso com partículas magnéticas. E essas partículas magnéticas vão, deixa eu ver aqui, elas vão se depositar, tá? Como aqui está, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi identificado uma trinca por partículas magnéticas. Então, houve uma deposição aonde houve a descontinuidade, ou seja, um campo de fuga. Tá? E vejam bem, essa identificação aqui está onde? Na ZTA, exatamente na ZTA. Ok? Então, nós temos uma bobina e ela emite uma corrente elétrica que vai entrar numa parte do material e vai chegar até o outro, porque ele vai fazer um circuito fechado da bobina, ó. Vai fazer um circuito fechado. Ó. Então, nessa identificação, nós podemos ver aqui a ZTA, as duas ZTA, né, de um lado e do outro, e também o cordão de solda, tá? Identificando qualquer trinca que houver ali, por partículas magnéticas. Aqui estou, casualmente, eu aqui passando um ioque num vaso de pressão, é um depósito de líquido, e eu faço isso normalmente, né? Para verificar possível trinca, uma vez que um depósito desse aí tem que ter uma garantia muito grande, ele trabalha com, a MPTA dele é 16 quilos, ele trabalha com 12, né? Mas ele está sempre sob pressão, né? E o pior é que ele tem um acúmulo muito grande. Esse aqui, por exemplo, era 10 mil litros de amônia. Se estourar um vaso desses aqui, ó, é uma catástrofe total, né? Então, a gente se assegura dessa maneira. Aqui estou eu com o yoke, né? E com a mão esquerda eu estou segurando o yoke, ele faz uma vibração e dá uma ressonância, né? Dá uma ressonância. Então, é fácil de verificar o funcionamento dele, porque ele treme a mão e dá aquela ressonância no material, dá um ronco, né, no material que ele está circulando a corrente elétrica. E com a mão direita eu estou jogando um spray, né, aquoso com as partículas magnéticas, para identificar qualquer trinca. Casualmente, nesse não foi identificada nenhuma trinca. Bom, depois nós temos que fazer a detecção de trinca por ultrassom varredura. Agora é diferente. Agora nós temos um aparelho que vai varrer 100% as solas. E de um lado ao outro do material básico, né, da espessura da chapa. Ele vai emitir numa superfície o som, e esse som, aonde não encontrar descontinuidade, ele vai até o fim, ou seja, até o outro lado da chapa, e vai retornar, identificando no gráfico, né, o pico que ele foi até o final da chapa. E com o cabeçote deslizante, nós vamos deslizando, e aonde aparecer alguma descontinuidade, o que vai acontecer?
o som vai até a descontinuidade e volta. E no gráfico vai aparecer exatamente aonde está a profundidade dessa descontinuidade. E essa descontinuidade pode ser uma trinca, pode ser uma inclusão não metálica, pode ser escória de solda, pode ser vazio. Tudo isso é identificado pelo ultrassom. E o ultrassom é tão importante, que ele faz uma varredura completa, não só da chapa em si, como também com cabeçote a 45 graus, ele vai varrendo aqui, ó, vai varrendo aqui, né? E ó, ele passa aqui, a varredura dele passa por todo o campo onde houve depósito do material de solda. Se houver alguma trinca aqui, ele vai identificar e vai dizer exatamente aonde se encontra essa trinca. Então, eu diria com toda tranquilidade que, até agora, o melhor ainda é o ultrassom varredura. Ele dá uma certeza maior de que, na verdade, não existe nenhuma descontinuidade no casco da caldeira ou nos tubos da caldeira, aquilo que for examinado. Depois, finalmente, nós temos a emissão acústica. A técnica de emissão acústica é um método de ensaio não destrutivo, ENDS. O princípio básico no qual a técnica está fundamentada é a detecção de ondas transientes geradas pelo processo de degradação do material. Esses sinais, ou ondas de tensão, são gerados quando o material é submetido a uma tensão mecânica. Então, está o cabeçote ali, né, e vai examinar agora, né, um vaso que pode estar, inclusive, trabalhando. Dentre as vantagens que apresenta a relação às demais técnicas existentes, pode-se destacar facilidade de aplicação, baixo custo, possibilidade de realização dos ensaios com equipamento em operação, eliminando a necessidade de interrupção do seu funcionamento, detecção e análise de defeitos em tempo real relativo. Bem, então, agora nós temos um vaso de pressão que pode ser, né, pode ser inspecionado por emissão acústica e continuar trabalhando, sem parar nada, sem esvaziar nada. Ele está sob pressão, vai continuar sob pressão e a emissão acústica vai detectar qualquer anomalia que ele tem. Okay? E ela é mais barata se nós compararmos com o raio-x. Agora, evidentemente que não é mais barata do que o ultrassom varredura, que é um equipamento portátil que tu leva para o campo e faz todo o trabalho ali. Tá? Também, esse emissão acústica tu leva para o campo. Mas, em termos de equipamento, é mais barato, evidentemente, o ultrassom varredura. Bom, eu quero falar agora sobre a determinação da vida remanescente e novos prazos para inspeção. Me parece que a norma, embora bem clara, não é bem interpretada, porque eu tenho visto inspetores fazerem os exames para a vida e estabelecerem que está íntegra a caldeira e tal, mas eles não dão mais prazo. Né? Eles deixam uma dúvida ali. E a norma é bem clara, a vida remanescente é estabelecida pelo profissional habilitado depois dos 25 anos da caldeira. Na próxima inspeção, ou seja, a inspeção do 26º ano, que deve ser feita a avaliação para a vida remanescente, essa avaliação vai determinar quantos anos mais pode ser aumentada a vida daquela caldeira. 25, pode estabelecer mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15, 20, depende de como está a caldeira. Okay? E me parece que isso não é feito. Então, é 15 anos, é 15 anos, é 10 anos, é 10 anos.
quando terminar aqueles 10 anos, tem que fazer uma nova avaliação. E assim, me parece que a coisa deve funcionar. Como eu prometi, aqui está o meu e-mail, Roberto Carlos Cardoso, 89, @gmail.com. Vou reforçar, você pode escrever um e-mail para mim, comentar sobre o curso, fazer avaliação do curso, poderá censurar o curso, poderá fazer sugestão para novos trabalhos e assim sucessivamente. Bom, para concluir, eu vou contar uma história, eu gosto muito de contar histórias. Havia um escritor que morava numa cidade litorânea e ele costumava, pela manhã, caminhar na praia. À tarde e à noite, ele escrevia os seus romances. Certo dia de manhã, meio cedo, ele estava caminhando na praia e de longe viu uma figura humana que parecia bailar na praia. Ele foi se aproximando e viu que era um menino que pegava alguma coisa na areia e corria para dentro do oceano e voltava, e assim estava fazendo. Ele se aproximou mais e viu que o menino estava pegando estrelas do mar que estavam na praia e levavam e soltavam no oceano. Ele chegou perto e perguntou para o menino: o que estás fazendo? E o menino disse: o sol promete estar muito quente hoje. Essas estrelas do mar, se ficarem na praia, vão secar e eu estou levando para o oceano. Ele disse ao menino: mas não vês que esse trabalho é um trabalho inútil? Existem milhares e milhares de estrelas do mar secando na praia. Existem centenas de quilômetros de praia. Esse teu trabalho é um trabalho inútil. O menino se agachou, pegou uma estrela do mar, levou no oceano, largou e disse: para esta eu fiz a diferença. Naquele dia, o escritor não conseguiu escrever, à noite não conseguiu dormir, e no dia seguinte, ele estava na praia com o garoto, colocando estrelas no mar, de volta para o oceano. Eu quero lhes dizer o seguinte, que existem centenas e centenas de milhares de caldeiras no mundo em operação. Existem milhares e milhares de operadores de caldeiras. E, certamente, muitos acidentes com mortes em caldeiras irão ocorrer. Mas se esse meu trabalho fizer com que apenas um acidente fatal não ocorra, para esse operador, eu fiz a diferença. Muito obrigado.